Aham, Tá bom? Mesmo. Tá, joia, então. Quando tiver começar, você fala. Aqui. Acho que podemos começar. Beleza, então. Deixa eu... Pode começar? Só ali embaixo, ó, tem uma barrinha que fica aparecendo. Às vezes tá. Pode ser que atrapalhe. Aí só clica ali no ocultar. Beleza. Pode então? A turma é sua. Beleza. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer falar com o pessoal de Concórdia, com o pessoal do Oeste de Santa Catarina. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa alteração ocular, que é, na verdade, 60% das situações que a gente atende no dia a dia, dentro da oftalmologia veterinária, é baseado na córnea, tá? Então, a gente já tem alguma experiência, né? A doutora Joyce pediu para a gente se apresentar. Na verdade, eu trabalho com oftalmologia há 15 anos, mais ou menos. Eu sou formado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mas a minha formação acadêmica dentro da oftalmologia foi basicamente na Anclivepa de São Paulo, né? E na minha pós-graduação que eu fiz na Unesp de Jaboticabal. Então, a gente já trabalha desde 2000 e pouco, mais ou menos, para cá, dentro da oftalmologia, basicamente. E é uma área que eu, particularmente, é um prazer enorme que eu tenho em trabalhar. Vocês são alunos, eu não sei quais são a graduação de vocês, né, que vocês estão agora, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês talvez já estejam se formando, ou estejam no meio da graduação, com dúvidas do que vai se fazer, do que não vai. Eu sempre acho que estágio é uma coisa fundamental de ser feita no percurso todo de uma universidade, que pelo menos o estágio vai dar o parâmetro do que vocês não gostam e do que vocês gostam, tá? E no final de um curso universitário, vocês já vão ter mais ou menos uma noção para que lado vocês devem seguir. Eu sempre acho que a medicina veterinária tem uma tendência futura às especializações. Obviamente, nunca vai deixar de existir o clínico geral, né? Mas eu acho que as especializações têm uma tendência, é uma ida sem volta, tá? Então, eu acho que a partir do momento que vocês já tiverem uma estrutura psicológica de perceber uma área que vocês mais gostem, eu aconselho vocês a irem em frente, né? Pelo menos 1 ou 2 anos pós-formado trabalhar na clínica geral, porque todos os sistemas orgânicos, eles se interrelacionam, né? Mas, a partir daí, vocês já irem para uma área que eu acho que essa daqui é o futuro. E eu vim conversar um pouquinho com vocês agora, um pouco sobre oftalmologia. Meu intuito aqui, na verdade, não é explicar de uma maneira detalhada sobre a úlcera de córnea, porque se for pegar o tema de úlcera de córnea, a gente fica por meses e meses e meses estudando vários capítulos de livros, vários papers, vários estudos de pesquisa. Então, não tem como em uma hora conversar tudo sobre úlcera de córnea. Eu vou dar mais ou menos um apanhado geral de que é que vocês devem prestar atenção, mas a partir daí, meu objetivo principal nessa noite é estimular em vocês o amor, o gosto em estudar oftalmologia. Afinal de contas, córnea é apenas uma estrutura dentro da oftalmologia que a gente vai conversar agora. Existem diversas outras, entende? Então, nosso objetivo aqui principal hoje seria mais em estimular em vocês, né, o estudo dentro da área. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu sei que vocês não gostam muito, eu também não gostava muito quando eu estudava, ter uma noção mínima do que é a anatomia ocular. Não precisa entrar em querer decorar isso daí agora, porque tem vários livros do que eu vou falar agora, mas só para vocês terem uma noção que o bulbo ocular é dividido em 3 estruturas, 3 túnicas, né, que é a túnica fibrosa, a túnica vascular e a túnica nervosa. A túnica nervosa é dividida entre a retina e o nervo óptico,
a túnica vascular entre a íris, o corpo ciliar e a coroide, e a túnica fibrosa, particularmente, que é a que nós vamos conversar um pouco agora, é sobre a córnea e a esclera. As outras eu não vou entrar em detalhes, que não é o motivo da aula. Eu coloquei agora só para citar mais ou menos para vocês. E vocês podem perceber por essa imagem, logo aqui na frente, a túnica fibrosa, essa estrutura cinza, que nós encontramos logo na frente do bulbo ocular, ela tem uma função principalmente protetora. Por quê? Porque logo aqui ao fundo, nessa linha amarela que vocês estão vendo, encontra-se a retina. A retina, o que é? É como se fosse uma ponte que recebe a energia luminosa. Na retina são 10 camadas, e uma das camadas, particularmente, os fotorreceptores, leva essa energia luminosa para o sistema nervoso central, onde se forma uma imagem. Então, o que acontece? A primeira barreira de proteção para que não ocorra lesões na retina traumáticas é a córnea. Por isso que vários problemas oculares se encontram-se na córnea, porque é uma estrutura, é a primeira barreira de proteção do bulbo ocular. Tá bom, pessoal? Eu acredito que essa é o resumo da aula. Se vocês perceber e entender o que eu vou falar para vocês agora, vocês vão entender tudo que se relaciona à úlcera de córnea. Porque aqui está colocado na frente de vocês como que é um corte histoanatômico de uma córnea, tá? Então, o que acontece? A córnea, vocês vão ver depois, mais ou menos, ela tem aproximadamente 1 milímetro de largura. Vocês vão perceber que, em alguns livros, o filme lacrimal, ela se constitui em 5 camadas, a córnea, tá? Alguns livros citam o filme lacrimal como uma camada de córnea. Normalmente as pessoas não colocam ele como uma camada da córnea, mas estou citando apenas porque vão ter algumas literaturas que vocês vão começar a estudar, que cita como filme lacrimal, que é a lágrima. Mas, enfim, é só como uma curiosidade. O importante vocês perceberem é daqui para baixo. A córnea, obviamente, se vocês colocarem o dedo em cima da córnea, vocês vão encontrar o filme lacrimal, como eu falei para vocês, mas logo abaixo, que é a importância, o que é? A primeira camada que vocês vão encontrar da córnea é o epitélio, que é essa estrutura vermelha que vocês estão vendo aqui. Abaixo do epitélio, vocês vão encontrar o estroma. 90% da largura de uma córnea é constituída pelo estroma, que é toda essa coloração rosa clara que vocês estão vendo aqui. Então, a primeira vermelha é o epitélio, e a segunda camada é o estroma. Logo abaixo do estroma é a membrana de Descemet, que é essa linha avermelhada que vocês estão vendo aqui, onde está indo a minha seta, tá certo? Essas 3 camadas, epitélio, estroma e a membrana de Descemet, é uma proteção física. Mas aí você vai falar assim para mim, ô Emílio, mas você não falou que a camada da córnea é 4 camadas? Pois é, mas é que o endotélio, que é essa linha branca que vocês estão vendo bem aqui abaixo da membrana de Descemet, ela é uma camada celular. Então, ela não tem nenhuma função protetora. A última função física protetora da córnea é até a membrana de Descemet. Então, vocês já podem imaginar uma coisa. Qual que é a primeira dedução que vocês têm que ter em mente? Quanto mais profunda for a lesão corneana, mais perigoso vai ser de ter uma perfuração ocular. Essa parte azul que vocês estão vendo aqui na imagem, vocês podem imaginar que é o fundo, que é o olho, tá? É abaixo da córnea. Então, uma vez perfurada essa última camada, que é a membrana de Descemet, todas as estruturas internas oculares, elas vêm afora. Consequentemente, eu vou mostrar para vocês depois, dependendo da velocidade que vocês forem atender o animal vem perder o olho. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando, o filme lacrimal é a primeira camada teórica do olho, mas a principal seria o epitélio, que é essa linha vermelha, o estroma, que é toda essa imagem rosa claro, que vocês estão vendo aqui, é vermelho claro, tá? A membrana de Descemet, que é essa linha vermelha, que ela é delgada, tá? Elástica, e abaixo dela o endotélio, tá bom? Que é uma camada celular, ela não tem uma função física para
impedir estruturas que possam perfurar o olho, tá bom, pessoal? Só por uma questão de curiosidade, a córnea do cão era um pouco mais grossa do que a do gato, aproximadamente 1 milímetro, e do gato 0,7 milímetros. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, pessoal, porque em qualquer livro vocês vão encontrar. Mas de uma maneira bem grosseira falando, o que acontece? Qual que é a definição de uma úlcera ulcerativa, ceratite ulcerativa, que é uma úlcera de córnea? Qual que é a definição? Qualquer trauma que venha ocorrer na córnea que provoque uma lesão das estruturas das camadas oculares da córnea, entende? Então, qualquer machucado que ocorrer na córnea, a gente já classifica como uma úlcera de córnea. Obviamente que a classificação depois vai vir dependendo da sua gravidade e da sua profundidade. Mas, de uma maneira geral, qualquer trauma que ocorra na córnea e que venha a provocar lesões em alguma das camadas corneanas é classificado como uma úlcera de córnea. Aqui eu também não vou me apegar muito a esse slide, porque em qualquer livro tem, apenas classificando que as etiologias das úlceras de córnea, ela pode ser mecânica, infecciosa, outras causas, ou principalmente as úlceras especiais. As mecânicas são qualquer alterações que ocorram que provoquem lesões da córnea, como entrópia, alterações dos cílios, corpos estranhos, pregas nasais, afecção da terceira pálpebra. Normalmente são alterações corneanas que normalmente elas não são contaminadas. E existe outra classificação que são as contaminadas, que são as infecciosas, como estafilococcus, pseudomonas, os herpes vírus, a sinomose principalmente, o fungo. A sinomose a gente fala principalmente porque o vírus tem tropismo pela glândula da terceira pálpebra, então deixa o animal, a córnea ressecada. E que nós sabemos o quê? Que a primeira camada, vamos dizer assim, de proteção da córnea é a lágrima. Então, uma vez o animal não tendo lágrima, ele tem uma predisposição a ter uma facilidade maior em ter úlcera de córnea. É por isso que animais com sinomose têm muita lesão corneana. E outras causas, né, como a neurogênica, afecções de origem metabólica, as cassetes da vida, né, que são olho seco, tá? E as úlceras especiais, que se der tempo a gente conversa um pouquinho, que é a úlcera do Boxer, que é uma particularidade um pouco mais diferente. Os sinais clínicos, basicamente, vocês devem imaginar, desconforto ocular, principalmente blefaroespasmo, fotofobia e epífora. O que é epífora? É um lacrimejamento excessivo da córnea. Prurido ocular, principalmente, que é prurido ocular? Muita coceira. E dor, principalmente dor nas superfícies, principalmente nas úlceras superficiais. Por que as úlceras superficiais provocam dor? Porque as terminações nervosas na córnea são no epitélio, na primeira camada da córnea, entendeu, pessoal? Então, é por isso que essas úlceras mais simples, elas doem mais do que as profundas, porque as terminações nervosas não se encontram nas regiões mais profundas da córnea, e sim nas regiões mais superficiais, tá bom? Isso daqui, gente, é um trabalho que foi feito, tá, por um grupo alemão, em 2008, não faz muito tempo assim, que se explica um pouco por que as raças braquicefálicas, quais são as raças braquicefálicas? Shih Tzu, Pug, Pequinês, Pug, Lhasa Apso, não sei se eu esqueci mais alguma. São esses animais que são bufitálmicos, tá? O que acontece? Por que eles têm mais predisposição genética a ter úlcera de córnea? Porque nesse trabalho mostra que uma das causas principais é porque existem as terminações nervosas nessas espécies, nesses tipos de raça, elas se encontram numa quantidade diminuída. Então, de uma maneira teórica, vamos imaginar eu estou apenas dando um exemplo numérico para vocês entenderem. Num animal normal, que teria que ter 10 terminações nervosas, nessas raças existem 5, entende? E nós sabemos que para nós piscarmos, nós temos que ter um estímulo das terminações nervosas, senão a gente não consegue piscar. E como esses animais, eles não têm muitas terminações nervosas na região do epitélio, o animal não tem muito estímulo de piscar. E quando nós piscamos, nós espalhamos a lágrima em toda a superfície ocular.
uma vez esses animais não fazendo isso, os olhos deles ficam ressecados, entende? Além de outras causas propriamente dita, os animais bufitâmicos, a pálpebra de cima não conseguem encostar com a pálpebra de baixo, são animais que têm uma predisposição genética a não ter uma boa produção de lágrima pela glândula lacrimal. Então, são várias características que mostram que essas raças estão mais susceptíveis a ter uma úlcera de córnea. Por quê? Porque devido a todas essas alterações palpebrais e oculares que o animal tem. Então, vocês nunca devem esquecer isso. Raças braquicefálicas, vocês podem pegar um animal e ficar filmando durante 1, 2, 3 minutos. Na maior parte das vezes, eles não vão piscar. Os olhos deles ficam ressecados. Isso explica o porquê eles têm mais úlceras de córnea. E muitas vezes, se eles forem piscar, vocês vão perceber que a pálpebra de cima não encosta com a pálpebra de baixo, fazendo com que os olhos deles fiquem muito mais ressecados, tá bom? Aqui é só um exemplo para vocês, o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês não confundam buftalmia com exoftalmia. Buftalmia é o aumento do bulbo ocular, normalmente causado em animais que têm glaucoma. Exoftalmia, que é muito parecido, os olhos parece que eles estão do mesmo tamanho, não é. Exoftalmia é quando o bulbo ocular é jogado à frente, porque vocês podem perceber aqui nessas raças bracicefálicas, a fossa craniana, ela é literalmente reta, fazendo com que empurra a bulbo ocular para frente, como nós estamos percebendo aqui nessa imagem aqui do lado direito. Entende, pessoal? Então, eles são os olhos assaltados, por quê? Porque na caixa craniana deles, na fossa ocular, ela é muitas vezes reta, então jogando o bulbo ocular para frente. Por isso que as raças olicocefálicas, que são, por exemplo, o Pinscher ou Poodle, os olhos deles ficam numa fossa ocular de uma maneira correta, fazendo com que a pálpebra não tenha esse problema de encostar de cima com a de baixo, tá bom? Aqui é uma simbologia só para vocês perceberem o que seria um blefaroespasmo, né? Como eu falei para vocês, que é a dor, né, que existe no animal, devido a essa lesão, eles ficam com o olho fechado. Como? Acho que tem uma perguntinha. Você quer perguntar, Bruna? Sim, doutor, eu fiquei pensando assim, já que os animais braquicefálicos têm essa condição, não seria ideal recomendar desde filhotinho um colírio lubrificante para tentar evitar a ulceração? Então, é assim, ó, nós trabalhamos, Bruna, seu nome? Isso, Bruna. Então, Bruna, é assim, ó, nós trabalhamos com biologia, com células, entendeu? Com vida. Então, tudo que eu estou falando aqui, obviamente, não é o pé da letra. Tem muitos casos de animais que eles não têm esses problemas que eu estou falando, entende? Sim. Então, primeiro você tem que ter um diagnóstico, a partir do momento que o animal já se desenvolveu numa idade, que já tem o desenvolvimento da fossa craniana e de todas as estruturas oculares, você vai fazer uma avaliação através do teste de Schimmer, por exemplo, se a produção lacrimal dele é correta. Sim. Então, existem avaliações clínicas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para perceber se o animal tem o olho seco ou não. Tem muitos shih tzus, muitos pugs, piquinês e por aí vai, que eles não têm nenhuma estrutura dessa. Então, não tem o porquê ficar usando produtos para melhorar a superfície ocular, entendeu? Porque não é o caso. Obviamente que esses produtos que você está falando para mim não tem nenhum problema de ser utilizados, entendeu? Apenas é uma situação que às vezes é um custo maior se o animal não ter esse problema, entende? Então, não é porque eu estou falando que as raças braquicefálicas têm esses problemas que todo indivíduo braquicefálico vai ter, entendeu? Sim. Tem animais que não têm esse problema, então não tem o porquê ser utilizado, entendeu, Bruno? E tem uma idade que eu deveria começar a testar um braquicefálico com o teste de Schindler? Então, você mesmo como proprietário vai perceber. A partir do momento que o animal acorda, que tem muita secreção ocular que a gente percebe nos olhos, nunca é pus, entendeu? As pessoas se confundem pus com muco. Você também, quando você acorda, os seus olhos normalmente vão ter muco. Ou você vai tomar banho, ou você vai na pia do seu banheiro lavar o rosto e retirar esse muco. Uhum. Quem faz isso nos olhos dos animais é a lágrima. E como o animal não tem lágrima, esse muco fica acumulado. Então, você vai perceber no seu animal que ele tem muito muco. Se ele tiver muito muco, você, propriamente dito,
tem uma suspeita clínica do animal ter problema de ceratoconjuntivite seca, entende? Aí você vai fazer um teste de Schindler para avaliar. Não existe uma idade específica da gente fazer esse diagnóstico. Por volta dos 10 meses, 1 ano, a gente vai já começar a perceber que se o animal tem esse problema ou não. Mas, como eu falei para vocês, a gente trabalha com biologia, não é uma regra. Tem animais que, às vezes, com 6 meses já manifestam esse sintoma, entende? Você tem que perceber no sintoma clínico. Muito obrigada, doutor. Imagina. Posso ir para Tem mais pergunta. Pode ir. Quer ler a pergunta ou quer que eu leia? Então, Quando indicar uma cantoplastia para essas raças? Então, só em animal adulto. Cantoplastia, eu acho que o animal a gente só tem que ter o desenvolvimento final do tamanho do bulbo ocular, do tamanho do animal, onde ele não vai mais crescer. E aí, se for o caso, a gente faz uma cantoplastia para facilitar com que ocorra o fechamento das 2 pálpebras dos animais, entende? Então, a gente só faz isso em animal adulto. Ok? Acho que agora pode seguir. Ok. Mais uma? Não, pode seguir. Tá, João. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma úlcera de córnea? Através do teste de fluoresceína. Nós estamos vendo aqui do lado direito a fluoresceína num frasco, que é líquido, e do lado esquerdo em bastão, em tiras de papel. Esse do lado direito, eu só aconselho as pessoas a utilizarem se vocês tiverem um grande fluxo de atendimento ocular. Por quê? Porque ela pode ser um substrato, um meio de cultura para estafilococcus, entende? Mesmo sendo colocado em geladeira. Então, se você não tem muita casuística clínica, for ser utilizado uma vez ou outra, eu não aconselho, porque às vezes o animal está tendo uma úlcera de córnea com infecção bacteriana e você está aumentando muito mais o meio de cultura. Então, se você não tem uma casuística muito grande, eu aconselho sempre a tiras de papel. Em vários lugares vendem e não é muito complicado ser utilizado, entende? Então, não tem por que ser utilizado líquido se existe uma alternativa muito mais ascética, né, e até melhor para ser apresentado para um cliente, tá bom? Aqui nós estamos vendo aí em cima o teste de fluoresceína negativo, não tem nenhuma lesão na córnea, e aqui embaixo positivo. Nós estamos vendo bem no meio da região ocular essa lesão do epitélio. Normalmente se aparece muito mais quando você utiliza azul de cobalto, que nós utilizamos na clínica. Então é que eu falo, gente, jamais utilizem produtos na córnea de uma maneira errada, sem ter a certeza de que o animal tem uma úlcera ou não, principalmente os anti-inflamatórios. Só se faz uma avaliação, você só pode avaliar se o animal tem uma úlcera de córnea ou não, por melhor da tecnologia de visual que vocês tenham, de magnificação de imagem, com equipamentos que vocês conseguem ver muito bem a córnea, só através da fluoresceína. Fora isso, não dá para se avaliar se o animal tem ou não uma úlcera. Esse slide que vocês estão vendo aqui, essa imagem, é baseada naquela primeira imagem da anatomia histológica que eu mostrei para vocês, que fala sobre as lesões na córnea. Então, uma lesão mais simples é quando ocorre só uma lesão estromal, que é aqui na letra B. A partir do momento que a úlcera começa a ficar um pouquinho mais perigosa, já começa a ter uma porção, pelo menos de 1/3 do estroma, aqui a úlcera já é bem perigosa. Aqui na letra C, a gente já vai estar vendo uma lesão bem mais profunda do estroma, com acumulação de bactérias, que vão começar a lesionar mais profundamente a córnea. Aqui já tem que tomar cuidado. A partir do momento que você não toma cuidado, na letra D, o que acontece? A exposição da membrana de DCM. Eu falei para vocês que a membrana de DCM ela é elástica e aparece essa estrutura, foi lesionado já o epitélio e ela é exposta. Eu vou mostrar para vocês uma imagem depois de como que é. Nesse momento, o animal ele tem que estar em absoluto tranquilidade. Para quê? Por quê? Porque se ele começar a latir muito, se ele começar a pular do sofá, correr para lá, correr para cá, vai acabar perfurando, como vocês estão vendo essa imagem da letra E. Aqui já teve uma perfuração, aí ele já protruiu,
Então, a partir desses momentos, você tem que ter uma atuação emergencial na hora para fazer um procedimento cirúrgico, o animal vem perder o olho. Então, resumidamente, o que acontece? O que as duas principais características eu poderia falar para você de importância? Que uma úlcera de córnea é uma emergência. Em Jaboticabal, como eu falei para vocês, a gente trabalhava no SUS da veterinária, vamos dizer assim, então a gente atendia os animais desde as 7h30 da manhã até o final do início da noite. Eu já vi vários animais que chegarem de manhã com uma úlcera de córnea no epitélio, bem simples, e no final do dia veio a perfurar. Por quê? Porque a pessoa não deu muita atenção e teve uma atuação bacteriana muito intensa, que provocou lesões em toda as camadas oculares da córnea e veio a protruir a íris. Então, úlcera de córnea é emergência. Quanto mais profunda ela for, mais sério ela será. Tá bom, pessoal? Aqui mais umas imagens que eu vou mostrar para vocês. Voltando a repetir, úlceras superficiais que são as menos complicadas, quando existe somente a lesão no epitélio, nós estamos vendo aqui nessa imagem de cima, na imagem de baixo, as úlceras superficiais não está relacionado à largura com a sua severidade. Pode pegar, por exemplo, toda a superfície corneana, se for só o epitélio, é muito tranquilo o tratamento. Então, a severidade de uma úlcera não está na sua largura, e sim na sua profundidade. Mais umas imagens aqui de úlcera de córnea superficiais, tá? A partir desse momento, as úlceras superficiais, a gente consegue tratar clinicamente. Dependendo de onde vocês forem fazer estágio, de onde vocês forem ter um aprimoramento técnico, várias escolas no Brasil defendem tipos de tratamentos diferentes. Tem escolas no Brasil que defendem tratamentos úlcera de córnea, iniciando como um tratamento clínico e depois indo para cirúrgico. E existem escolas da área veterinária, de serviço de oftalmologia veterinária, que defendem que úlcera de córnea é um tratamento somente cirúrgico. Na minha escola, onde me formei, em Jaboticabal, o Dr. Laus, que era o meu orientador, ele sempre preconizava que úlcera de córnea, o tratamento é cirúrgico, independente se ela for superficial, se ela for intermediária, se ela for profunda. Eu acredito que as superficiais dê para você tratar clinicamente. A partir das úlceras intermediárias para frente, eu aconselho sempre a fazer um tratamento cirúrgico, porque a partir daí, em poucas horas o animal pode vir a perfurar o olho. Então, a partir desse momento, pessoal, como eu estou mostrando para vocês agora, daí para frente, o tratamento é cirúrgico. Isso é uma opinião particular, existe, não sou, obviamente, o dono da verdade, né? Tem outros colegas que podem defender outras alternativas, mas particularmente eu acho que das intermediárias para frente, aí já é um tratamento cirúrgico. Daqui a gente pode perceber que o epitélio já foi lesionado 1/3 dele, mais ou menos, tá? Então já está indo bem mais profundo na córnea. Aqui mais algumas imagens de úlceras intermediárias. A gente percebe nessa imagem do canto inferior direito que tem esse anel avermelhado que vocês estão vendo aqui, que é chamado de injeção ciliar. Injeção ciliar é quando a gente percebe que já é um estado crônico. Se uma pessoa vier falar para vocês, não, doutora, ontem que começou o olho dele assim, ela está mentindo. Por quê? Porque é uma característica crônica, essa alteração. Então, a gente já começa a perceber que o olho já está ficando muito mais lesionado, com edema de córnea. Então, daí para frente, não tem muita negociação, é cirurgia. E as profundas. Então, o que acontece? Já pegou uma boa parte do estroma com atuação de bactérias. Daqui para frente, gente, para o animal perder um olho, é 2 toques. Não tem negociação dessa parte para frente. É só cirúrgico, tá? Mais umas características de úlceras de córnea. A gente pode ver que essa estrutura preta que a gente está vendo aqui, essa aqui no meio, essa daqui, essa última camada que vocês estão vendo aqui é a membrana de Descemet. Abaixo dela, a gente perfura o olho. Então, para vocês verem a severidade que é, esses tipos de lesões, não tem que negociar com a pessoa. O animal tem que ser encaminhado, obviamente, para o centro cirúrgico, para provocar uma reparação, que mais para frente a gente vai conversar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Mais umas imagens aqui de úlcera de córnea, tá profunda.
Lembrando que essas estruturas aqui no meio, a membrana DCM segurando ainda a pressão interna da pressão ocular, né? Aqui também, pode ver que as córneas já estão totalmente vascularizadas, com edema, já estão um grau de infecção bem adiantado, então não tem muito o que se fazer, são procedimentos cirúrgicos o correto a ser feito. E quando está num grau muito adiantado, essas úlceras provocam uma infecção tão severa das estruturas internas do olho que provoca o hipópio. O que é o hipópio? Aqui é um pus, é uma infecção, uma inflamação generalizada de todas as estruturas internas do bulbo ocular, onde provoca um depósito da região ventral aqui do bulbo, da câmara anterior, de pus. Isso é o hipópio. Isso daí o olho já está praticamente perfurando, e se você não tiver uma atuação severa muito adiantada, muito rápida, com procedimento cirúrgico e antibiótico terapia, anti-inflamatórios sistêmicos, a recuperação desse bulbo ocular é muito difícil. E, como eu falei para vocês, a partir do momento que você não tem uma atuação cirúrgica, a membrana DCM é exposta na superfície da córnea, como nós estamos vendo aqui. Essa alteração aqui, ela é como eu falei para você, a membrana DCM, ela é uma camada elástica, então ela se molda na superfície ocular, como vocês estão vendo aqui, parece uma bexiguinha, se você for ver em cima do olho. Só que ela está prestes a ser rompida, porque ela é muito fina. Como eu falei para vocês, o animal tem que ter o máximo repouso, não pular do sofá, não ficar correndo, não ficar brincando com outro animal. Por quê? Porque ela está na iminência de perfurar. E uma vez perfurando, acontece isso, a protrusão de íris. Você tem que reparar no momento rápido, para a gente tentar ainda recuperar o olho do animal. E muitas vezes, se você não fizer de uma maneira rápida, se a pessoa for um cliente relapso, que não é muito atencioso com o seu animal, tem os extremos que ocorrem. Aqui em cima a gente ainda vê um prolapso de íris agudo, que ainda tem recuperação, mas aqui embaixo são exemplos de como a pessoa não deu muita atenção no animal e que não tem mais o que se fazer no bulbo ocular. Aqui só o único resultado é a nucleação. E lembrando que esses casos aqui, existe uma importância muito grande, porque a parte vascular do olho está exposta. Então, a chance de ter uma septicemia, que o animal vira óbito, é muito grande. Por quê? Porque a entrada de bactéria por esses vasos sanguíneos, que pode atingir todo o sistema orgânico do animal. E agora, o tratamento clínico, gente. Para você fazer o tratamento clínico, você tem que saber o que é que está causando a úlcera no animal, para eliminar a causa primária da úlcera. Como eu falei para vocês anteriormente, a etiologia de uma ceratite ulcerativa é muito grande. Várias coisas podem causar uma úlcera. Então, em primeiro lugar, você tem que saber o que é que está causando a úlcera. Por exemplo, pode ser uma triquíase, pode ser uma prega nasal do piquinês, pode ser um corpo estranho, pode ser provocado por entrópio, principalmente no Charpey, pode ser aqui uma distiquíase, olha só, um cílio que nasceu numa região errada, provocando uma lesão na córnea, que no caso é essa daqui, outro cílio ectópico, que é esse pelinho que nasceu na conjuntiva palpebral superior, que quando o animal pisca, esse cílio fica raspando na córnea e provocando essa lesão aqui. Então, a gente tem que eliminar a causa primária que tem numa úlcera de córnea. Se você não eliminar a causa primária, ficar só tratando a úlcera em si com colírios, não vai resolver, porque você tem que eliminar a causa primária, pessoal. Aqui alguns outros exemplos. Aqui em cima a gente vê um cílio ectópico, olha só os pelos nascendo na conjuntiva da terceira pálpebra. Aqui é um outro animal com o mesmo exemplo. Aqui é um outro animal com distiquíase. Tá, pode ver que o olho já está vermelho, já está machucado. Aqui a gente vê uma injeção ciliar já no animal, já é um processo crônico que essa córnea vem sofrendo. Aqui é uma triquíase, tá? Olha só, o pelo do animal raspando na córnea, não tem mais o que se fazer aqui, tem que fazer um procedimento cirúrgico. Aqui é uma outra distiquíase. Então, se vocês não forem eliminar a causa primária que esteja causando a úlcera do animal, não vai adiantar nada, pessoal, tá bom? Sempre não existe negociação com úlcera de córnea.
úlcera de córnea, sempre tem que se usar o colar elisabetano. Ah, doutor, mas ele não fica tal. Então, se vocês atenderem clientes com esse perfil, vai ter que assinar um termo que foi ciente por vocês do uso de um colar elisabetano. Ou viseiras, como vocês acharem melhor. Vai ter que ter uma proteção ocular. Por quê? Porque o animal raspa a cabeça no chão, o animal põe a pata no olho. Eu já falei para vocês, a terminação nervosa da córnea encontra-se no epitélio. E uma vez o epitélio sendo lesionado, o animal vai ter prurido, coceira, o animal vai ter dor e vai colocar a pata no olho. Tá bom, pessoal? Então não tem negociação. Úlcera de córnea tem que usar o colar elisabetano. Aqui, gente, é que eu coloquei aqui umas tratamentos de úlceras superficiais e, entre aspas, intermediárias. Eu, particularmente, não gosto de tratar as úlceras intermediárias como tratamento clínico, mas, enfim, eu coloquei aqui de uma maneira teórica para vocês imaginarem mais ou menos como é que seria. Não vou me apegar muito em qualquer livro de oftalmologia teria esse tratamento clínico, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira teórica, nós poderíamos utilizar aminoglicosídeos, né, a tobramicina ou a gentamicina, são colírios um pouco mais simples que atuaria nessas úlceras, por 4, 6 vezes ao dia, mais ou menos. Por que tempo, Emílio? Mais ou menos uma semana. Você tem que ficar em contato com essa pessoa para ter a noção e a ciência se essa úlcera não está sendo profunda, está atingindo uma região intermediária para profunda. Tá bom, pessoal? Mas são colírios muito bons que resolveria um tratamento de antibiótico para essas lesões. Os anti-inflamatórios... Tem pergunta, Emílio. Opa, pode falar. Pode perguntar, gurias. Posso perguntar primeiro, Bruna? Vou perguntar, então. Sim, tu levantou primeiro a mão. Beleza, então. Meu nome é Isabel, doutor. Tudo bem, Isabel? Tudo bom, eu sei. Tudo Eu queria te perguntar a respeito sobre o adesivo de cianoacrilato, se você já usou, se você já recomendou, se você já viu, porque eu li um artigo comparando o adesivo médico mesmo e o uso do Super Bonder, né? Como método de tratamento. Os dois tiveram um sucesso em úlceras até de 2 milímetros de diâmetro. E eu queria saber... Só que eu perguntei para muitas pessoas e ninguém nunca usou. E eu queria saber a sua opinião, se você já usou e etc. Então, você deve ter lido o trabalho veterinário de uma colega minha, a doutora Virgínia. Ela fez lá em Jaboticaba. Eu até acompanhei esse trabalho com ela quando ela fez. Eu, particularmente, eu não uso, né? Mas... ela falou que tem resultados bons, né? Você utilizando, você tem que ter um grau de precisão muito grande, tem que ter um microscópio cirúrgico, porque você vai encostar uma agulha de insulina muito próximo à membrana de DCM, então você pode perfurar o olho. Então, eu não uso, mas é uma alternativa de uso, entendeu? Até uma alternativa até barata, vamos dizer assim, contra as alternativas, contra as técnicas que a gente vai mostrar para vocês depois, entendeu? Barata e mais simples, vamos dizer assim, mais fácil de ser realizada. Mas eu não tenho nada contra, apenas uma maneira que eu não escolhi para trabalhar no dia a dia. Mas a doutora Virgínia, que é a minha colega, ela já usou e ela fala bem, então não tenho por que não ir. Não, eu sempre fui adepto a gente sempre bolar técnicas diferentes, entende? Eu sempre brinco com os estagiários que vão lá na clínica, que eu falo que o Pelé, ele não jogava só no Maracanã, num estádio, num gramado bom, assim. Ele era craque em qualquer tipo de gramado, entendeu? Com mais buracos que exista. Então, acho que você sempre tem que estar adaptada e preparada para situações que você não tem estruturas na sua frente para tratar uma úlcera, entendeu? E uma delas é a utilização de cianoacrilato, não tem nenhum problema, não. Entendeu? Entendi, muito obrigada, doutor Emílio. Mais uma. E, doutor, eu fiquei pensando assim na questão quando o pelo nasce na conjuntiva, né? A gente poderia remover ele com uma pincinha, mas ele não vai voltar? Não, você não é com pinça, você vai ter que tirar o folículo na raiz dele, entendeu? Como que eu removo o folículo? Então, aí é com uma técnica cirúrgica que você tem que reverter a conjuntiva para cima com
como um equipamento que a gente tem, como um instrumento que a gente tem para remover tem que remover a raiz para não nascer de novo, entendeu? É isso que eu tava... Tem que remover, depois se a gente se fala particularmente, eu te mando uma foto do equipamento que entende? Mas a gente tem que reverter ela para a gente retirar todo a raiz do pelo, entendeu? Não adianta só puxar que vai nascer outro, Sim. entendeu? Muito obrigada, doutor. Beleza. Os anti-inflamatórios, particularmente, se o animal não tem uma uveíte, que é a inflamação intraocular, eu não utilizo. Mas caso vocês queiram utilizar, então essas alternativas que a gente tem aí, né, e que a gente está aí mostrando para vocês, por que tempo, Emílio? O tempo que você achar que resolveu a inflamação intraocular. Normalmente de 5 dias já se resolve. Úlceras superficiais, é muito raro o animal ter uveíte que necessite o caso de utilizar um anti-inflamatório. Mas, enfim, se você quiser utilizar, são essas alternativas de 4 a 6 vezes ao dia durante 5, 7 dias, seria o suficiente. A atropina é um colírio importante porque o animal sente muita dor, como eu falei para vocês, tá? O importante tem que entender que ele diminui a produção lacrimal, então não tem que ser um cuidado no seu uso. Uma vez ao dia, a cada 3 dias, mais ou menos, já é o suficiente. Obviamente, pessoal, em nenhuma hipótese, nenhuma, utilizar colírios esteroidais, colírios à base de corticosteroide no olho de um animal. Você só deve utilizar colírio de corticosteroide na superfície ocular a partir do momento que você fez o diagnóstico que esse animal não tem úlcera. De que maneira? Utilizando o teste de fluoresceína. Fez o teste de fluoresceína, deu negativo, você poderia utilizar um colírio esteroidal para combater alguma inflamação que ele tenha. O animal tem uma úlcera na córnea, não pode ser utilizado o colírio de esteroide. Eu queria que vocês escrevessem isso no papel que vocês devem ter aí do lado de vocês, porque isso daqui é uma regra básica, tá bom, pessoal? Tem mais uma pergunta? Esse barulhinho, né? Não, né? Vamos lá. Os lacrimomédicos também têm da área humana, da área veterinária. São todos esses, talvez algum outro que já foi lançado ultimamente também, mas são todos parecidos, né? Normalmente a gente utiliza de uma gota de 3, 4 vezes ao dia, mais ou menos, 5 vezes ao dia, já seria o suficiente. Tratamento cirúrgico, pessoal. Sobre tratamento cirúrgico, a oftalmologia veterinária, ela é um pouco dividida em si, entre a oftalmologia veterinária um pouco mais simples, e a oftalmologia veterinária um pouco mais complexa. Complexa que eu falo o que é, porque a gente tem técnicas cirúrgicas que requer o uso de microscópio cirúrgico. A utilização de microscópio cirúrgico na oftalmologia veterinária, você tem que esquecer tudo que você aprendeu na oftalmologia, na parte cirúrgica, que a gente aprende na faculdade, porque é outro tipo de técnica, é outro tipo de manejo de se utilizar os instrumentais, é muito mais sensível, é muito mais delicado, então é outro tipo de conduta, e que são condutas que você é obrigado, em muitas situações, a proceder com o microscópio cirúrgico, entendeu, pessoal? Então, eu vou explicar para vocês uma técnica que é mais simples de ser resolvida, que não precisa de microscópio cirúrgico, e a partir daí, técnicas que vão requerer um aprendizado um pouco mais detalhado e um treinamento um pouco mais profundo com o uso de microscópio cirúrgico. Obviamente que eu separei mais ou menos umas 3 ou 4 técnicas cirúrgicas que requerem o microscópio cirúrgico, mas tem outras técnicas também, apenas porque o tempo não dá, entendeu, pessoal? Por exemplo, existe transplante de córnea, tal, que a gente não vai falar, mas existe e tal. Então, não são algumas alternativas que a gente não vai falar por falta de tempo, apenas as principais que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? A primeira que é o recobrimento conjuntival 360 graus. Esse você não precisa ter um microscópio cirúrgico. Então, o que acontece? O animal tem uma lesão na superfície corneana, e a gente vai pegar a conjuntiva bulbar, fazer um divulsionamento em 360 graus de toda essa estrutura e juntar a conjuntiva em cima
da lesão corneana. Por quê? Qual que seria o objetivo? Como está aqui escrito em amarelo, fornecer suprimento sanguíneo. Mas por quê, Emílio? Porque no sangue é composto de componentes importantes para provocar uma regeneração da superfície corneana. Tá bom, pessoal? Qual que é a vantagem, como eu escrevi aqui? Não precisa de microscópio cirúrgico e é uma técnica relativamente simples de ser realizada. E qual que é a desvantagem? Aí que está o problema, pessoal. A gente não está vendo o olho do animal. Então, se por um acaso tiver uma infecção corneana e abaixo do olho do animal, muitas vezes você não vai perceber. Então, uma técnica que você tem que tomar um pouco de cuidado e ter um jogo de cintura para entender em qual momento você poderia utilizar e quais momentos que seria um pouco mais perigoso o seu uso. Mas é a única técnica que a gente faz sem o uso de microscópio cirúrgico. Então, esse aqui é o caso, essa aqui é a primeira foto. A gente recobre totalmente a superfície ocular e depois de mais ou menos 20, 25 dias, nós desbridamos, nós retiramos toda essa conjuntiva em cima da córnea. Muitas vezes ela está aderida, então requer um pouco de treinamento para você retirar toda essa conjuntiva em cima do olho do animal. E dependendo da lesão que tiver no olho, vai ficar como se fosse um band-aid, como se fosse um curativo em cima da lesão, que é como vocês estão vendo aqui. Aqui era um curativo um pouco mais simples, então tem que ficar essa conjuntiva em cima da córnea do animal, que gradativamente ela vai ser absorvida. Muitas vezes ela vai ficar uma cicatriz que dá seu nome de mácula, não tem o que se fazer, é para sempre. E outras lesões muito mais sérias, muito maiores, como essa que a gente está vendo aqui, onde existe esse retalho conjuntival aderido na lesão corneana, e que vai demorar muito mais tempo dele ser absorvido, tá bom? E a partir daqui, pessoal, aí são os enxertos conjuntivais pediculados que a gente vai ver essa técnica. Só que qual que é o problema dela? É necessário um microscópio cirúrgico. Então, como está escrito aqui, a gente normalmente pega a conjuntiva bulbar para fazer esse retalho. Depois eu vou mostrar para vocês slides de fotos, de filmes, vocês vão entender um pouquinho melhor. A base do enxerto deve ser o mais próximo da lesão. Normalmente a gente utiliza ponto simples separado, pode ser absorvível ou nylon, de 8 a 10,0. Você já começa a perceber qual que é a severidade, qual que é o grau de dificuldade que começa nessas técnicas. Por quê? Nós utilizamos fios normalmente para fazer cirurgia de 1,0, 2,0, 3,0. Essas técnicas cirúrgicas se utiliza de 8 até 11,0. Então, muitas vezes, o fio é mais fino que o seu cabelo. Você tem até dificuldade de enxergar ele a olho nu. Então, não tem como realizar uma cirurgia dessa que se não tiver um microscópio cirúrgico. Normalmente, a gente interrompe ela de mais ou menos de 20 a 30 dias depois. E não suturar a base, né, para não interromper o suprimento sanguíneo. A base que eu falo é aqui em cima, né, para não interromper o sangue que vem do organismo para o retalho. E qual que é o bom dela, o benefício dela? Que a exposição do olho é permanente, você está sempre vendo o olho para saber se não está tendo algum problema de infecção. Como eu falei para vocês, é necessário a utilização do microscópio cirúrgico. Então, a gente vê que é uma cirurgia que a gente faz, basicamente, pessoal, com uma noção meio em 3D da impressão, sabe? Você olha a lesão por olho e embaixo é que você está fazendo a sutura, o instrumental que você está usando. Então, você tem que ter uma noção de espaço, de profundidade, para não ter uma perfuração ocular, tá bom? Aqui é a cirurgia que eu falei para vocês. Ela pode ser em ponte também, ou pediculado, tanto faz, né? Então, a gente percebe que tem a conjuntiva que recebe sangue do organismo vindo pelo bulbo ocular, que a gente está vendo, ó. E esse sangue vai provocar vindo pela conjuntiva, né? Uma aderência na lesão corneana, né? E provocando, consequentemente, a sua cicatrização. Aqui é em ponte, aqui é pediculado um exemplo, aqui é outro exemplo, aqui é outro. Uma secção, uma paralisação desse suprimento sanguíneo. Por quê? Porque já houve uma cicatrização. Então, como vocês estão vendo aqui, ó,
cortamos o suprimento sanguíneo, pode ver que aqui está saindo sangue, né? Que estava vindo aqui nessa região. Para quê, meu? Para que ocorra uma absorção dessa conjuntiva na córnea, porque a lesão já foi estabilizada. Tá bom, pessoal? Não tem como fazer essa cirurgia sem o microscópio cirúrgico. Essa aqui é uma outra cirurgia, que depois eu vou falar para vocês, que é a transposição córneo-conjuntival. Então, nós tiramos um retalho da conjuntiva, também da córnea, e jogamos para em frente da lesão. Talvez aqui vocês vão ter uma dificuldade de entender, mas no vídeo que eu vou explicar para vocês mais para frente, vocês vão entender o que foi que a gente fez. Com o objetivo final do quê? De ter uma imarência. Qual seria o problema dessa última cirurgia que nós mostrei para vocês, o pedículo? Quando nós fizemos a incisão do corte, muitas vezes esse retalho conjuntival vai ficar no eixo visual, então vai ter uma dificuldade do animal enxergar. Eles vão enxergar, mas vai ter uma dificuldade com o tempo. Por quê? Porque vai ficar bem na frente do eixo visual. Então o animal vai enxergar, mas vai ter como se fosse uma mancha na frente do olho dele. Essa outra técnica, o olho, a tendência, o objetivo dela é a córnea ficar transparente, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Mais para frente eu vou explicar para vocês no vídeo como é que a gente faz essa técnica. Uma outra alternativa é a colocação de membrana biológica, como vocês estão vendo aqui. Também eu utilizo bastante essa técnica, muito mesmo, e com o objetivo final do quê? Depois de uns 20 dias, 15 dias aproximadamente, ela fica transparente na córnea, com o objetivo que a gente tem depois somente de retirar os pontos que vocês estão vendo aqui. Então, vocês podem ver, ó, ela fica praticamente transparente na córnea, porque ela é absorvida. Ela é feita de intestino suíno. É um produto importado, ele é bem caro, mas eu acho que o resultado é sensacional. Aqui, vocês estão vendo, tá bom? Também com utilização de microscópio cirúrgico. E aqui são os vídeos, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora, do que é que a gente está falando até agora. São essas técnicas que eu queria mostrar para vocês agora, e aqui são algumas alternativas cirúrgicas que eu falei para vocês anteriormente com imagem, e quando eu estudava eu também gostava bastante de ver filminho, né? Sempre, quando o professor colocava filminho eu gostava. Então eu vou colocar alguns vídeos agora para vocês verem, para vocês entenderem um pouco mais na prática como é que a gente fazia. Nesse primeiro vídeo do lado esquerdo, eu estou selecionando a conjuntiva para cortar um retalho para ser jogado aqui na frente dessa úlcera e depois ser suturado. Tá bom, pessoal? Olha lá. Aqui a gente vai fundir funcionamento para pegar a conjuntiva para colocar aqui na frente. Aqui é que eu já fiz aqui, né? Já separei a conjuntiva e agora eu vou jogar em frente daqui da córnea, aqui do trauma da córnea, onde existe aqui nessa lesão profunda, e vou suturar em cima da lesão. Entenderam? E o resultado final seria... São imagens que, vou ser sincero, às vezes podem não ser do mesmo animal, entendeu, pessoal? Porque às vezes eu não sou muito bom, assim, às vezes, de pegar essas imagens sequenciais, entende? Mas que eu acho, se não me engano, aqui é um outro animal, não é esse que a gente está vendo aqui. Mas o resultado final dessa última cirurgia, dessas últimas imagens que você vê no filme, seria isso daqui. Tá? O retalho conjuntival em cima do animal. Tá? Aqui dando ponto. É bem, não é... Aqui a imagem foi retirada do microscópio, né? É muito fino. Na impressão por essa imagem, que o fino é grosso, ele não é grosso, ele é muito fino. Então é assim que funciona. Aqui uma outra. Então a gente sutura a conjuntiva em cima do trauma na córnea. Normalmente é um trauma intermediário ou profundo. 20 dias depois, 25 dias depois, a gente faz uma secção dessa região aqui, tá? Para separar a conjuntiva que estava no organismo e deixar somente o retalho conjuntival em cima da lesão para ela ser absorvida. Entenderam?
20 dias depois, como eu falei para vocês, a gente faz a secção, né? Aqui é como se fosse o resultado final, tá? E aqui, pós-ressecção. Nós fizemos a ressecção, né? Separamos, né? Daqui, né? E aqui a gente vai tirando os pontos depois. Vou até mostrar para vocês depois, ó. A gente retira os pontos. Aqui está a parte da conjuntiva que está no organismo. E aqui a gente retirando os pontos agora. Entendeu, pessoal? Vamos para uma outra... Esse aqui é... Acho que aqui é a continuação de retirada de ponto. Aqui, ó. Os pontos são muito profundos, às vezes até tem dificuldade de tirar. Mas sempre é bom tirar, porque às vezes fica incomodando um pouco o animal, entende? A não ser que ele seja muito absorvido, né, pelo estroma, senão a gente retira. Agora aqui, aquela técnica de transposição córneo-conjuntival. Então, que vocês estão percebendo que já teve uma protrusão da íris, a pessoa, no momento que percebeu isso, já veio à clínica, pode ver que o olho ainda está vivo, ele ainda está com muitas lesões, mas é um olho ainda agudo, então ainda tem condições de ser realizada a cirurgia. Então, nós fazemos 2 incisões paralelas à lesão, dependendo da largura dela, tá? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e vamos divulsionar essa parte da córnea, e aqui embaixo a parte da conjuntiva. Aqui é a região limbal, entendeu? E a partir do momento que aqui está separado e aqui na conjuntiva está separado, nós puxamos a córnea para frente e suturamos. Então, consequentemente, na região do eixo visual, o que aconteceu? A córnea vai estar transparente. Não vai mais ter aquele problema do pedículo de estar em cima com a conjuntiva, que ela, mesmo sendo absorvida, vai ter a mácula, que seria a cicatriz final, tá atrapalhando um pouquinho o olho do animal, entende? Aqui não, aqui a córnea vai estar mais à frente, então ela vai ser transparente, vai ser retirado os pontos depois, né, obviamente, e não vai ter mais esse problema, a córnea vai continuar sendo transparente. Aqui, ó, vamos, secção da íris, essa daí é a íris que já está protruída, né, vamos retirar ela, porque não tem mais o porquê ela deixar aí, né, arrumamos um pouco a câmera anterior, aqui, ó, vou colocar de novo a lesão que tinha aqui embaixo. O olho está perfurado, né, mas a gente consegue ainda resolver sem problema nenhum. Pode ver que sai um líquido quando a gente retira essa última porção da íris. Aqui, ó, sai um líquido. Então, olha só a lesão como estava. Aqui, nós fizemos essa incisão paralela baseada na largura da lesão. Aqui, ó. E vamos divulsionar. Aqui, ó. Divulsionamos a conjuntiva, divulsionamos aqui a córnea, a região límbica, que é essa divisão, né? Aqui, ó. Aqui é o limbo, né? A divisão entre a córnea e a conjuntiva. Toda essa estrutura aqui tem que ser divulsionada, toda. E depois é jogado para frente e dado os pontos. Espero que vocês tenham entendido o que foi que a gente fez. Aqui, resultado final. Ficou bem claro, viu, Emílio? Oi? Ficou bem claro, sim, de entender. Acho que eles conseguiram. Se estiver explicando direito, pessoal, vocês me interrompem que eu volto a explicar, entendeu? Olha, a gente é uma coisa assim, muito óbvia, às vezes a gente está falando e as pessoas não estão entendendo. Se por uma acaso vocês não entenderem, a gente volta de novo, não tem problema. Aqui o Arthur perguntou se você indica o uso do plasma sanguíneo no tratamento clínico de úlceras. O plasma sanguíneo é um tratamento clínico, ele deve ser utilizado a partir do momento que tem muita informação, às vezes em uma hora não dá, mas a gente utiliza só se existe as metaloproteinases na superfície ocular. O que é metaloproteinase? São substratos, é como se fosse, de uma maneira bem grosseira para vocês entenderem, as fezes da bactéria. E esses substratos, que são as metaloproteinases,
elas são o pH muito ácido, então provoca um derretimento da córnea, que dá-se o nome de melting. Então, o animal, quando tem melting, aí a gente utiliza essas metaloproteinases, que no caso pode ser o soro sanguíneo, que é um excelente produto, desde que o animal tenha uma condição, não tenha nenhuma afecção, nenhuma afecção infecciosa do animal, entendeu? A gente pode coletar o sangue dele e ser colocado o plasma em cima da superfície ocular. Mas se o animal, se é uma úlcera que não tem metaloproteinase, se não tem essas enzimas proteolíticas lesionando a córnea, não tem o porquê ser utilizado. Mas se precisar utilizar, é um excelente produto. E aí tem mais pergunta. Existe algum ponto específico para deixar a base do flap ou dissecar ele da conjuntiva pensando na vascularização? O flap só você deve retirar o flap no pedículo muito próximo da úlcera. Então não adianta você se imaginando um relógio normal. Se a úlcera estiver numa região de 3 horas, você não pode retirar o flap na região de 9 horas. E está muito longe do 3, entendeu? Então você tem que fazer a retirada do flap para colocar em cima da úlcera, próximo a ela, entendeu? Qual o aumento que é trabalhado no microscópio cirúrgico? Aí depende muito do seu poder visual, entendeu? Do seu grau de presbiopia que existe. Então, no microscópio cirúrgico tem várias numerações e graus para você colocar baseado em como você enxerga, entendeu? Não existe uma única maneira, um único número para você colocar. Não, baseado em como você enxerga, é que tem vários níveis para você colocar o microscópio. Existe alguma norma quanto à quantidade de pontos feitos para segurar o flap conjuntival? Então, uma boa pergunta. Eu, particularmente, gosto de colocar o mínimo de ponto possível para provocar o mínimo de alterações inflamatórias, desde que eu tenha certeza que esses pontos estejam segurando minha conjuntiva em cima da lesão, entendeu? Então, não adianta colocar 80 pontos que não tem necessidade, mas também não pode se colocar só 4, porque às vezes não vai ter uma situação para você segurar o flap em cima do trauma corneano, entendeu? Então, você tem que saber se é o que você está dando realmente está seguro em cima da córnea. Por isso, ele tem que ser realizado próximo à lesão. Por quê? Porque quanto mais longe, mais tração ele vai ter, entendeu? E aí ele está perguntando ainda se acho que é nesse último caso clínico aí desse vídeo que tu estava mostrando, se a sutura chega a pegar todas as camadas da córnea. Não, só o estroma. É só o estroma, que é 90% da largura da córnea. Não tem por que eu perfurar, entrar para dentro da câmara anterior, que não tem o porquê. É só no estroma. E aí a Bruna também quer fazer uma pergunta. Bruna, pode fazer. Doutor, primeiro, parabéns, eu amei os vídeos, são simplesmente extraordinários, e eu queria saber, assim, quando a gente tem que seccionar um pedacinho da íris, como naquele caso que tinha uma perfuração, isso muda muito como o animal vai enxergar, se muda alguma coisa, assim? Como que é, Bruna? Eu não entendi a piada da íris, como que é? Teve numa parte do vídeo que tinha uma protusão da íris, daí precisou fazer uma secção, remover aquele pedacinho que já estava protuído. E isso vai mudar muito a função do olho, como... Não vai, não. Não, você retira aquela porção que você acha que já está um pouco já infeccionado, já está 1 ou 2 dias assim e tal, e depois você, com uma pinça que a gente tem, a gente joga o restante da íris para dentro da câmara anterior novamente. Obviamente que depois da cirurgia, uns 2, 3 meses depois, você vai ver um pedaço da íris que foi retirado, entendeu? Mas não tem problema, não. Legal, obrigada. E mantém a capacidade de reflexo, de acuidade visual, de acomodação visual à luz normal, Emílio? Dependendo da quantidade que você retira da íris, né? Pode ter um problema futuro porque embaixo da íris vai ter o cristalino, né?
esse cristalino vir à frente e provocar uma luxação anterior do cristalino. Mas são raras essas situações que ocorrem. Normalmente, a porção que sai adentro, fora, aliás, da íris, não é uma porção tão grande assim. Entendi. E eu também tenho uma pergunta. Tem alguma particularidade anestésica, né, na condução da anestesia para evitar, de repente, a rotação do globo ocular, né, para você conseguir manusear o olho? Na verdade, assim, doutor Joyce, a parte anestésica eu não me envolvo, porque eu só faço a parte mecânica do processo. Claro. Mas, normalmente, tem que ser centralizado o olho. É muito boa pergunta. Esse olho não pode ser rotacionado nessa cirurgia. Então, quem vai fazer a cirurgia tem que ter minimamente uma experiência em cirurgia. Oftalmologia, na verdade, é outro planeta, assim, que às vezes a gente fala assim, sabe? É outro mundo, é outro tipo de sutura, é outro tipo de instrumental, é outro tipo de anestesia. Uma cirurgia com microscópio cirúrgico, se você estiver fazendo a cirurgia em cima da córnea do animal e rotacionar o olho na hora, acabou a cirurgia. Acabou. Se o animal acordar, acabou a cirurgia. Entende? Porque você está mexendo na câmara anterior com equipamentos que é do tamanho do seu dedo. Entende? Então, por isso que eu falo, é outro tipo de técnica, é outro tipo de instrumental, é outro tipo de conduta, é outro tipo de manejo. Se a gente está operando uma castração animal, se mexer um pouquinho não tem problema, você continua a cirurgia. Numa cirurgia ocular, se mexer um pouquinho o animal, muitas vezes acabou a cirurgia, porque você estragou a câmara anterior. Então, a anestesia, o olho tem que estar rotacionado, não pode estar rotacionado, tem que ser centralizado, através de vários produtos que eles utilizam, né, bupivacaína, ou os produtos que eles utilizam lá, né, porque, resumidamente, se o olho sair da sua região central, a cirurgia é lesionada, acaba sendo prejudicada, entendeu? Mas não, tu já me respondeu, então, que realmente tem uma diferenciação na questão anestésica. A pessoa tem que ter minimamente uma experiência anestésica, sabe? Porque se rotacionar diferenciada, o olho, né? Porque, então, o manejo anestésico para esses casos tem que ter. É diferenciado, né? É diferente. E aí tem uma outra pergunta aqui, estão questionando se, de repente, uma anestesia local retrobulbar, se é feito isso. O meu anestesista, ele faz bastante isso, entendeu? Ele faz uma anestesia retrobulbar para o animal ficar centralizado, mas eu percebo que ele utiliza muita ketamina também durante o transcurso operatório. Então eu falo para eles, o olho está assim, o olho está rotacionando, ele vai lá e já atua. Se eu não me engano, é a ketamina que ele usa bastante. Então eu tenho que falar para ele, olha, porque se eu mexer na córnea e rotacionar, o meu eixo, meu campo visual de que eu estou trabalhando, eu vou me perder, entendeu? Então, o olho tem que ficar parado. E tem que ter uma experiência mínima, assim, para fazer isso, sabe? Perfeito, Emílio, obrigada. Pode continuar. Aqui é a continuação de dar o ponto, né? A pergunta que alguém fez agora para mim, sobre a quantidade de pontos, tem que ser um ponto minimamente em condições desse retalho corneano que eu estou suturando aqui, está bem fixo. Vocês podem perceber que aqui está vermelho, aqui está inflamado, não está bacana, mas depois ele fica transparente. Isso eu garanto para vocês. Acho que aqui até é o mesmo slide eu coloquei. Acho que é o mesmo, pessoal. Sorry. That's okay. E aqui é uma colocação de membrana, que é uma cirurgia que eu uso bastante mesmo, tá? Aqui deixa eu voltar aqui de novo. Vocês podem ver aqui que tinha uma lesão em cima, na córnea, né, profunda. Eu estou colocando, eu vi o tamanho certo que deveria ser utilizado. Como eu falei para vocês, é de intestino de suíno, né? Ela é importada, bem cara essas membranas. E essa membrana ela vai ser absorvida totalmente. Parece que você nem colocou nada no olho. Daqui a uns 20 dias você vai ver que o olho dela o olho do animal fica transparente. Aqui a injeção ciliar, vocês podem perceber que já era uma lesão já crônica. E aqui dando os pontos da membrana. Já no momento que você está dando ponto, você já percebe que ela já está ficando meio transparente, já devido à absorção dela ser super rápida.
Aqui já é uma quantidade suficiente de que ela está bem presa, então não precisa mais ser dado normalmente os pontos. Aqui um outro exemplo, uma outra que eu coloquei dando os pontos, né? Aqui uma outra membrana, dando os pontos. Normalmente a gente faz norte, sul, leste, oeste, depois entre os meios, novamente. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, o que eu falei é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Tem muito mais informações a serem dadas para vocês. Em 1 hora, acho que até já passou um pouco, é impossível de ser realizado, de ser falado tudo isso que a gente falou, entendeu? Tem muito mais informações. Eu vou deixar meu telefone aqui exposto para vocês. Meus contatos, né? Vocês mandarem foto, vocês telefonarem para mim, ter um contato comigo, entendeu? E a gente pode ajudar por imagem, se vocês forem mandar para mim, tem que mandar sempre uma foto do olho, e não as pessoas mandam da cabeça do animal, né? Aí tem que aproximar a foto e perde muito foco, né? Então, tem que mandar do olho do animal, a gente vai ajudando, vai conversando. Alguma dúvida que vocês tiverem, se tiver algum colega já formado, pode me telefonar, pode, né? Alguma vez vocês vierem para Florianópolis, pode, né? A gente poder ajudar vocês. Meu objetivo aqui, como eu falei para vocês, é estimular em vocês o gosto da oftalmologia, né? Em algumas coisas que a gente veio falar com vocês assim. É isso que foi o nosso objetivo. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Sim, tem mais dúvida aqui, ó. Existe algum tipo de autoenxerto para substituir essa membrana? Autoenxerto tem, o auto que a gente fala seria do próprio ser, né? Seria a conjuntiva que eu falei para vocês, né? A conjuntiva que pode ser em 360 graus, sem o uso do microscópio cirúrgico, ou pediculado, como eu falei para vocês. Esse daí é o autoenxerto. Kimberly, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Boa noite, então. Eu agradeço a palestra e foi muito boa, foi muito boa, muito esclarecedor. Então, meu nome é Kimberly, eu sou a monitora de anestesia ali na faculdade, e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Em relação ao cuidado do animal, quando a gente está com ele ali na mesa, anestesiado, ele fica com o olho aberto e geralmente fica muito tempo ali, né? Tem essa proteção lacrimal. E eu tenho notado que não se dá muita bola para esse tipo de cuidado, né? Nos colocam colírio, eu não sei como funciona. Eu estava lendo uns artigos agora, ontem, na verdade. E aí eu vi que até a palestra, eu quis vir perguntar sobre isso também. A gente deveria ter esse cuidado com o olho do animal para não causar esse tipo de úlcera. Então, Kimberly, foi muito boa pergunta. É o seguinte, que aqui não mostra, mas o microscópio, quando ele é utilizado, sai uma luz muito forte em cima do local onde você está operando, entendeu? Então, tem que ter alguma pessoa auxiliar que esteja te ajudando na cirurgia. Eu sempre peço para a pessoa pegar uma seringa de 20 ml e pegar com soro fisiológico, encher ela com soro fisiológico, para cada mais ou menos 5, 10 minutos, sempre ficar hidratando a superfície ocular, entendeu? Então, durante o percurso cirúrgico, sempre tem que ficar hidratando o olho do animal. Não pode fazer uma cirurgia dessa que demora, às vezes, 40, 50 minutos, o olho ficar sem ser hidratado, entendeu? Então, sempre utilizar soro fisiológico estéril, vamos dizer assim, não que seja já muito utilizado, entendeu? Um soro estéril. Mas eu acho que ela quer perguntar até mesmo nos procedimentos cirúrgicos comuns que não envolvam a questão oftálmica, né? Porque às vezes, eu não sei, eu acho que é isso que ela quer dizer, né? Que durante o procedimento cirúrgico,
ela observa que às vezes o animal fica ali com o olho abertinho, né, anestesiado lá, tá castrando, né, tá fazendo uma mastectomia, e às vezes ninguém dá muita bola pro olho, e às vezes o olho seca. Se nesse momento deveria sim, e sim, com certeza, né, deveria ser usado. Né? Sempre é importante ser utilizado, né, porque esses produtos anestésicos, talvez você poderia até me explicar também, e a gente vai aprendendo também, né, esses produtos anestésicos acabam interferindo direto ou indiretamente na produção lacrimal no transcurso cirúrgico, né, então eu acho que vale a pena, sim, ser utilizado um soro fisiológico na superfície coniana. Eu, quando passei por uma cirurgia, eu precisei fazer uma cirurgia uns anos atrás, e eles lubrificaram o meu olho com algum tipo de pomada. Eu acordei com o olho todo lambuzado de pomada, e eu perguntei, o que é isso aqui? Aí falaram, não, é para o teu olho não secar durante a cirurgia, para você não ter lesão na córnea. Então, mas a diferença é que em ser humano... Não era uma cirurgia oftálmica, não, era uma cirurgia ou outra. Então, em ser humano, as cirurgias conianas normalmente não é utilizado anestésico, entendeu? O que você toma são tranquilizantes para você ficar um pouquinho mais chapada, vamos dizer assim, não entendeu? Não é chapado nada, você vê tudo. Você vê tudo. Então, eu também já fiz na minha córnea, né, de correção de grau, e eu vi tudo. O que você é colocado em cima da superfície coniana é anestésico tópico, entendeu? A Anestalcon que a gente utiliza normalmente. Então, não é utilizado produtos anestésicos que você vai entrar num plano anestésico muito profundo, entendeu? É só para você ficar um pouquinho mais groguinha e tal, entendeu? E o único anestésico que é utilizado é o tópico, entende? Então, é um pouco diferente quando você utiliza em animais, né? Porque o médico fala na hora que você vai operar, olha para a esquerda, olha para a direita, para cima, para baixo. Então, é muito mais simples em ser humano, até porque você não faz... o ser humano não tem focinho, entendeu? Como os animais têm, que atrapalha bastante na hora que você vai fazer o procedimento cirúrgico, entendeu? Então, é bem diferente, né? Mas eu digo assim, a cirurgia oftálmica foi bem isso aí que você falou mesmo. Fiquei acordada, né? E acho até que pingaram um colírio anestésico, parece que eu fiquei com a pálpebra meio dormente. E só, né? E me deram um comprimidinho. Isso. Mas eu digo assim, quando eu precisei ser entubada, anestesia geral e tudo, eu lembro de acordar com o olho todo lambuzado, e eu perguntei o que era aquilo. Aí eles falaram, não, a gente usa uma pomadinha para proteger. Existem pomadas assim, existem pomadas hidratantes, né? Então... Pode falar, Kim. A minha pergunta foi realmente relacionada a outros tipos de procedimentos cirúrgicos também. Porque, assim... eu li que o Propofol e o isofurano diminuem a produção do filme lacrimal. Então, são anestésicos que diminuem essa produção e pode prejudicar mais para frente, no pós-cirúrgico ali. Dá um problema de úlcera no animal. Tem cirurgia ali no IF que duram mais de 240 minutos. Então, o animal fica o tempo... E a gente vai testar o reflexo, às vezes, a gente mete o dedo ali, assim, para ver se ele está... Então, a gente tem que se preocupar um pouco nesse lado, assim, e eu li sobre essas pomadas, que eles passam as pomadas, dependendo do tempo da cirurgia, passa a mesma pomada para lubrificar e manter essa saúde ocular. Minha pergunta era essa. Mas ser utilizado e também um soro fisiológico. Eu acho que você está certa, se for começar a utilizar nos seus procedimentos anestésicos, tem que ser utilizado sim. No momento ali, eu vou conversar com a professora responsável também, para a gente poder usar pelo menos o soro, né? A pomada, acredito que a gente não tem ali no instituto, sim. Mas o soro, se tiver o soro, também podia ser conversado. Tem aqueles flaconetes pequenininhos de soro fisiológico, né, que dá para ser utilizado também, né? Então, sim, 10 ml, né? Vale a pena. Muito obrigada, então. Valeu. Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, Emi. Quanto custa essa membrana? Você falou que é mais cara, eu fiquei curiosa. Essa membrana eu não me lembro agora a largura dela, eu acho que é uns 5 centímetros. Não, acho que é uns 10 por 10, se não me engano, entendeu? Ela deve estar custando hoje aproximadamente R$2.000.
Só que E você aí, faz vários retalhos faz desse. vários. Aí depois que você faz, você tem que esterilizar eles novamente. Mas tem que Entendi. mandar em algum lugar para esterilizar, entendeu? Porque ela vem estéril, só que não tem como você utilizar uma estrutura, uma largura, um pequeno retalho e depois jogar fora o resto, entendeu? Aqui é no Brasil, né? Não é que nem lá dos Estados Unidos que eles fazem. Aí eles Aí usam você recorta vários com aqueles punch, né? Faz vários tamanhos, pequeno, médio e grande, e manda esterilizar novamente. Mas deve estar hoje mais ou menos, no mínimo, R$2.000. Mais ou menos. Legal. Tá certo. Não, achei que fosse até mais caro. Né, então, Podem perguntar, meninas. Podem perguntar. Sou eu de novo, é a Isabel. Eu queria te perguntar se essa membrana ela é feita para esse específico, para esse procedimento ou para outros. E se eles não... porque se fosse só para ser específico, eles poderiam vender em lotes menores, né? Retalhos, separadinho, né? Então, o distribuidor que eu compro aqui no Brasil só tem essa largura que eu estou te falando, entendeu? Agora, ele é utilizado para várias outras situações, assim, eu sei que é utilizado para intestino, para feridas, entendeu? Então, os outros eu não sei muito, porque não é o que eu utilizo só para córnea, mas não precisa ser só para olho não, entendeu? E ela tem também várias larguras de espessura, entendeu? Então, dependendo da largura, ela é um pouquinho mais grossa ou um pouquinho mais fina, depende do que você vai utilizar na hora. Mas não é só para olho, muito não. Obrigada. Acho que mais alguém ia fazer pergunta, é isso, pergunta. Pode ir. Professora, eu mandei uma imagem no Insta que você tem ali, relacionada com o olho de um cachorrinho que eu vi. Eu não sei se tem como projetar para ele ver também. Estava nascendo pelo dentro, em cima da conjuntiva mesmo. Prof, você tá mutada. Você tá falando. Obrigada. Você mandou em qual Insta? Que eu não tô achando. Deixa eu ver. Não achei nada ainda, não. Naquele Vet Clinical. No Insta do Vet Clinical Club. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Tu não queria projetar aí direto? Tu não consegue? Aqui, achei. Tá. Só que... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Vou dar um print aqui, então. E vou mandar pelo WhatsApp. Vou mandar no teu WhatsApp, Emílio. Que aí eu consigo depois compartilhar por aqui. Aí. Que é um dermoide. É pelo em cima da córnea, né? Isso, o primeiro caso que eu tinha visto, o nome dele era Scooby. Ele acabou morrendo, assim, por outras coisas. Não sei se vocês vão enxergar aqui, eu peguei aqui, nossa, tem mais de, acho que umas 20.000 fotos, assim, nos meus arquivos. Eu imaginei que era dermoide, assim, que você estava falando. Pela descrição, né? Ó, que eu vou colocar aqui na câmera, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó. Aqui, ó. Nossa, olha esse, que lindo. Quanto pelo. Coitado do bicho. Meu Deus. Nossa, Esse que é desespero. dermoide. Tem um outro aqui, ó. Isso aqui é outro animal. Ele está até enegrecido ali, né? Nossa, eu já operei mais de 100 dermoide na minha vida já. Isso aqui é uma alteração genética que ocorre de aparecer tecido epitelial. Aqui é um outro. Em cima da córnea. Vixe, dermoide é o que mais deve ter aqui. Isso aqui é uma cirurgia bem... 10 minutos você faz. É comum, então, isso aí acontecer?
Não, entendi. Obrigada. Eu fiquei muito preocupada, falei, meu Deus, que mutação é essa? Tem que ser operado porque incomoda o animal, né? É muito chato você ter dermóide, né? O animal ter dermóide, nossa. Aqui só são essas, porque tá no meu celular aqui, né? Agora no meu computador, meu Deus, tem um monte de foto de dermóide. Só são essas mesmo que eu tinha. Mas então é genético, o animal nasce... É genética, a alteração é tecido epitelial na córnea. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer? Ah, claro. Eu acredito que não seja feito, né, pelo fato de ser no olho, mas teria como aplicar um laser na parte, se nascer na parte superior, tampar o olho de alguma maneira e aplicar o laser ao invés de remover cirurgicamente o pelo com a raiz? Olha, existe essa técnica, sim. Eu que não tenho experiência nela, mas nos Estados Unidos tem gente que faz. Eu, particularmente, eu não faço. Tem a crioepitelização, que a gente chama, que é colocar hidrogênio em cima para provocar essa lesão e não nascer mais. Tem várias técnicas que dá para ser utilizado. Eu, particularmente, eu faço mais a manual, que eu prefiro mais, entendeu? Mas tem pessoas que fazem outras técnicas também, entende? Eu que não tenho experiência. Entendi, muito obrigada. E, doutor, uma última pergunta. Pode falar. Eu achei bem interessante a ideia da membrana, e eu sei que a gente não vai falar do transplante de córnea, só que, por exemplo, até que ponto eu poderia optar até que extensão eu consigo cobrir com membrana antes de optar por um transplante? Então, transplante de córnea, se ele é muito aberto, assim, se é uma largura muito... Eu já acho que fica um pouco mais complicado, entendeu? Porque às vezes você tem que fazer uma transplante de córnea para saber se o animal quer enxergar ou se é por uma questão estética, entendeu? Então, o transplante de córnea tem que ter lesões no eixo visual, entendeu? Que impede você colocar estruturas lá para o animal enxergar, entendeu? Então, é uma técnica um pouco mais apurada, tem que ser um animal, tem que ser em vivo quase, um animal que acabou de morrer, então são uma coisa bem mais complexas de ser realizada, entendeu? Não é tão simples assim como essas que a gente está comentando agora. E na parte que tem a membrana, então, tipo, se for no eixo visual, aquela parte ele não vai enxergar? Não, vai ser absorvido, né? Vai ficar transparente de novo. Ela é absorvida, né? O retalho só é colocado em cima da lesão corneana para ser colocada misturada junto com o estroma, entendeu? E vai ser absorvido, depois vai retirar dos pontos e a córnea volta como era antes. Ela cicatriza naquela região. Cicatriza, e ela é como se fosse misturada, né, junto com o estroma, e ela fica transparente, literalmente transparente. Um mês, assim, 45 dias depois, você não fala que foi colocado membrana, entendeu? Gente, e eu optaria pelo transplante quando não tem mais córnea viável mesmo, né? Quando não tem mais córnea viável, aí você coloca uma córnea de um animal que acabou de morrer, né? Aí você transplante em cima. Mas hoje está muito recente o transplante de córnea em animais, entendeu? Eu vejo muitos trabalhos assim sendo colocados assim palestras em técnica cirúrgica, como ele fez, como não fez. Eu sempre sou defensor de uma coisa. Você só pode ficar falando das coisas que estão dando certo para você se você tem um resultado final depois de 1 mês e meio, 2 meses, entendeu? Sim. Porque eu falar para vocês como é que se coloca uma membrana, como é que se coloca um pedículo e tal, só mostrar técnica por técnica, fica uma coisa muito vazia, entendeu? O importante, o que é? Deixa eu ver como está esse olho 2 meses depois. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você vê numa palestra, assim, essas técnicas, essas situações, assim, novas que estão existindo, que eu acho que são importantes, mas o correto, o que é? Eu quero ver 2 meses depois, deixa eu ver como é que está a córnea 2 meses depois, isso que é o que vale, entendeu? Isso é que você tem que focar.
Porque você vê só o aspecto prático na hora do mecânico do que foi feito, é muito pouco, entendeu? Você tem que saber o resultado final, isso é o que importa. Sim. Entende? Essas coisas que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que elas são viáveis de resultados bons, entendeu? Então, é que nem quando foi começado a fazer isso, há uns 20 anos atrás, sei lá, tem que ver os resultados finais, não adianta te explicar só a técnica, entendeu? E falar o que pode dar de errado, o que não pode, sabe? Não é só falar das flores, né? Tem que falar dos espinhos também, entende? Eu sempre sou favorável a essa tese, assim, tem que ter humildade de saber, olha, não deu certo isso, não deu certo aquilo, eu fiz certo, isso eu não faria de novo, entendeu? Tem que ser humilde para reconhecer as coisas que deram certo e que não deram certo, entendeu? Precisaria de muitos imunodepressores, assim, eu sei que são estudos iniciais. Tem que ter um pouco, tem que ter utilizado, sim, no transplante de córnea. É muito legal mesmo a palestra, maravilhosa, viu? Ah, que bom que vocês gostaram. O importante é vocês gostarem de oftalmo, entendeu? É, muito interessante. Muitos elogios aqui, muitos elogios à palestra. Que bom. Eu estou à disposição, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, falar comigo pelo WhatsApp, tem meus contatos aí, né? Algumas redes sociais aí e tal. Se quiser conversar comigo, mandar imagem, perguntar algum conselho, sabe? A gente está à disposição, se quiser algum estágio, que vocês precisarem de mim, pode contar comigo. Eu tenho uma última pergunta também. Pois não. Eu queria saber como é que funciona o banco de transplante nesse caso. Tipo, você vai fazer... Chega um cão que precisa de cirurgia, de transplante. Como que você procura uma córnea viável? É isso que eu queria saber. Então, nos Estados Unidos, existe freezer menos 80 graus, entendeu? Para você deixar essas córneas congeladas, entende? Só que são valores estratosféricos desses freezers, entendeu? É muito... Então, o que se faz aqui no Brasil mais é de córnea fresca, que o animal acabou de virar óbito, entendeu? Que você utiliza, entende? Porque esses freezers são muito... Eu vejo muito trabalho publicado em cima de córneas que são... Eu sei assim, eu sou da área da pesquisa também, fiz minha pós-graduação, a doutora Joyce também já fez a dela, e não sei como que é a opinião dela, eu vejo muita pesquisa ser realizada e gasto com dinheiro público de viagem na maionese, entendeu? Coisas assim, que o cara nunca vai usar na vida, o cara começa a estudar como que é a cor da íris do gafanhoto da África do Sul, entendeu? E aí cai umas coisas assim que eu falo, eu sempre fui defensor de fazer pesquisa aplicada no dia a dia. A minha filha, ela faz doutorado lá em Cuiabá, na UFMT. O orientador dela era o meu colega lá de Jaboticabal, o doutor Alexandre. Eu falo para ela, olha, Bianca, você tenta fazer trabalhos que você vai ter que ter uma aplicabilidade prática desse processo, entendeu? Não adianta você ficar fazendo pesquisa em cima de coisas que você nunca vai utilizar na sua vida, entendeu? Eu acho isso uma perda de tempo. O Brasil é um país subdesenvolvido, então o que acontece? Existem muitos trabalhos em cima do congelamento de córnea, só que imagina um freezer desse é por volta de 500, 600 mil reais, entendeu? Como que é que você, por mais que você trabalhe com oftalmologia, como é que você vai comprar um freezer desse valor para congelar córnea que você vai fazer uma cirurgia a cada 2 meses, entendeu? Então, o que é o correto que eu defendo? Vamos fazer uma pesquisa em cima de qual que é minimamente uma temperatura viável, com o custo de um freezer viável, para se fazer um congelamento, entendeu? Será que se fizer um congelamento com menos 10, menos 15, não vai dar resultado também? Que o freezer custa 20 mil reais, 30 mil reais, que são valores um pouco mais com a realidade do Brasil, entendeu? Então, não adianta a gente ficar fazendo pesquisa em cima de coisas que o custo é muito alto, são coisas assim, só que nos Estados Unidos que vai dar certo, que pela questão econômica, entende? Eu acho que a gente tem que fazer pesquisa agora, qual que é um meio de cultura minimamente viável para se fazer um transplante de córnea. Às vezes não é só o congelamento, entendeu? Às vezes tem algum produto químico que eu não sei, por isso que eu acho que é um lado para vocês estimular vocês a pesquisarem, de repente colocar isso nesse produto por 30 dias vai ser viável para fazer um transplante, entendeu? Então, isso que eu acho que tem que ser feito. Não adianta ficar fazendo pesquisa
em cima de freezer que custa 500, 600, 700, 800 mil reais, sabe? E aí? O que adiantou? Quem que vai usar isso daí? Só que grandes universidades americanas, ou na USP, ou sei lá o quê, porque a aplicabilidade prática do processo é muito pequena, entendeu? Eu, particularmente, sou isso. Obviamente, eu não estou criticando quem faça, entendeu? Eu acho que o mundo precisa de pesquisa, entendeu? Eu só acho que sou defensor de coisas que são realizadas mais com a aplicabilidade prática do veterinário do dia a dia, e da medicina, seja lá o que for, entendeu? É assim que eu penso. O Arthur está perguntando se as úlceras preservadas em glicerina seria interessante. As úlceras, ele quis dizer, né? As córneas né? Preservadas em glicerina. Então, como não é uma área que eu estou fazendo muito agora, eu acredito que deve ter algum processo químico para ser utilizadas, entendeu? Obviamente, não deve ser em glicerina, e a membrana biológica dá para você ser preservada, entendeu? Por um tempo longo. Agora, não sei se a córnea, qual que é o tempo que daria para ser esse tempo, entendeu? Então, essa é uma informação que eu já desconheço. Eu sei que no Brasil a gente faz ou é fresca ou é congelada, entendeu? Agora, em glicerina, talvez seria uma alternativa de pesquisa, né? Que é um processo barato de ser feito. Processo barato, né? Aquele pessoal que eu comentei contigo, que trabalhava aqui próximo e que depois eles foram para Portugal, se eu não me engano, eles comentaram algo nesse sentido na época, mas eu não vou ter como afirmar. Quem sabe, eu acho que isso deve ser o futuro, né? Eu não me recordo bem, assim, mas eu acho que isso que é o futuro. Agora eu quero ficar viajando na maionese, umas pesquisas assim, que é um cara só na vida que vai ser utilizado, 1, 2 vezes, tal. Eu acho que não é por aí. A gente tem que fazer coisas que na África vai ser utilizado, em países pobres, entendeu? Em regiões pobres, em regiões que não tem tanto desenvolvimento, não tem, como no início não me lembro que foi que foi colocada agora, aquela moça falou, poxa, vamos fazer com produto de super bond, sabe? São coisas baratas, que é o que eu sou super defensor, entendeu? Mais barato que ficar comprando uma membrana, entendeu? Sabe? Essas coisas que tem que ser, essas informações que têm que ser divulgadas de uma maneira mais ampla, sabe? É verdade. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Só elogios, viu, Emílio? Muito obrigada pela cooperação conosco aqui no nosso grupo de estudos. Que joia. E fico feliz que eles tenham gostado, porque é uma área que para nós aqui realmente a gente tem a gente tem bastante limitação, né? A gente não faz. Eu mesmo já te pedi socorro algumas vezes, já tentei te encaminhar bicho, né? Porque realmente é uma área muito carente, né? A gente não tem equipamentos adequados, a gente não tem estrutura adequada, sequer até para fazer uma boa avaliação física, tá? No olho do animal. Se vocês precisarem de mim, doutora Joyce, assim, em imagens, ou vocês, assim, que puder, eu estou aí para ajudar, assim. Tá certo. Entendeu? E a gente fica muito feliz de poder contar com a sua benevolência, que é uma pessoa extremamente experiente e, com certeza, uma autoridade na área. Tentem só pensar nisso daí. Úlcera é uma coisa emergencial, não pode deixar para amanhã. Se alguém telefonar para vocês, tem que trazer hoje na clínica. E se vocês tiverem a noção, que eu expliquei para vocês, que dependendo, ela é proporcional à gravidade dela, à sua profundidade. Isso que vocês têm que entender, entendeu? E para finalizar, a oftalmologia precisa de mais estudos, vocês são o futuro, e volto a dizer, se preguem, dê atenção, dê mais valor a pesquisas com aplicabilidade prática do dia a dia. Isso que eu acho que a gente está precisando, entendeu? Coisa assim o que é que as pessoas vão utilizar no dia a dia. Isso que é o importante, entendeu? Muito obrigado pelo convite, professora Joyce. Vocês têm uma professora de uma competência, uma qualidade sensacional. Uma pena que ela está indo embora, ela comentou comigo hoje, né? Aproveitem o máximo que vocês puderem nesses últimos 30 dias dela aí, né? E muito obrigado pelo convite. É um prazer ter conversado um pouco com o Oeste aí de Santa Catarina e ter disseminado um pouco mais as informações. Eu sempre acho que você tem que sempre ser uma pessoa humilde na vida. O conhecimento não está relacionado
ao que você sabe, e sim ao que você distribui dele. De nada vai adiantar vocês serem pessoas futuras com conhecimento excepcional, se esse conhecimento não for distribuído entre as pessoas, entendeu? Não vai valer nada você morrer sendo uma enciclopédia de conhecimento, se você não ensinar para as pessoas, entende? Então, é isso, eu gosto de explicar, de ensinar, o que eu puder ajudar, eu tento ajudar, e o que vocês puderem disseminar para os colegas de vocês que não puderem ter participado sobre alguma coisa que vocês aprenderam aqui, seria importante. Tá joia, pessoal, é isso daí. Muito obrigada, Emílio, tenha uma boa noite, um abraço bom final de semana. Obrigado. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco toda essa sua valiosa experiência. Beleza, obrigado, viu? Pessoal, boa noite, então. Conversamos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.